Nessa aula nós vamos responder 3 perguntas: o que é uma boa história, como contar uma boa história e como usar uma boa história na sua comunicação. Mas antes você precisa entender o seguinte: imagina que você está há 35.000, 40.000 anos atrás, você está sentado na beira de uma fogueira e tem um caçador contando uma história de como ele encontrou o leão. E na história ele fala: eu entrei na floresta, e daí eu saí na savana, e aí eu encontrei o leão, e fiz isso, e eu fiz aquilo outro, e por causa disso eu sobrevivi e tô aqui para contar essa história agora. E naquele momento que você ouve a história, você sente a adrenalina, você sente a emoção, parece que os teus músculos estão sentindo a pressa, o medo do que o caçador sentiu lá naquele momento, porque você sabe que se encontrar um leão de verdade é praticamente morte. Você tem certeza que se você encontrar um leão, a chance de sobreviver naquele momento, naquela circunstância, é quase zero. Dias depois, é você que é o caçador. E você está no meio da savana e você encontra o leão da mesma forma que o caçador contou. Você lembra da história e você começa a fazer as mesmas coisas que você ouviu o caçador contando. E aquilo salva a sua vida. A partir daquele momento, se você tiver a chance de escolher uma fogueira para sentar, de qualquer caçador da sua tribo, a fogueira de quem é que você vai preferir? Daquela pessoa que contou aquela história que salvou a sua vida. Esse é o poder das histórias. Os nossos cérebros evoluíram durante milhares e milhares de anos para transmitir informação, para transmitir conhecimento e receber esse conhecimento através de histórias. A escrita foi inventada há 5 ou 6 mil anos atrás. Então, há 40 mil anos atrás, não tinha a menor possibilidade de transmitir conhecimento sem ser através de histórias. Ainda hoje, o nosso cérebro tem a mesma estrutura. E agora a gente tem uma situação agravante, porque nunca na história da humanidade nós tivemos acesso a tanta informação. Nós somos bombardeados por informações o tempo todo, a informação de todo lado, e o nosso cérebro não sabe qual informação é importante, qual informação guardar e qual informação ele tem que jogar fora. O que o nosso cérebro usa para definir qual informação é importante e qual não é emoção. Se ele entende, se ele sente alguma pontinha de emoção, ele entende que aquele contexto ele é importante e ele tenta armazenar aquela informação. E isso nos leva à primeira pergunta: o que é uma boa história? Você já deve ter ouvido falar que uma boa história é uma história que tem conflito. Mas na verdade, o correto é dizer que é uma história que tem contraste. Eu posso falar como foi o meu dia, como eu acordei, como tomei meu café da manhã, saí para trabalhar, levamos as crianças para a escola, buscamos as crianças da escola, voltamos para casa, almoçamos, brincamos um pouquinho à tarde, fomos dormir e acabou o dia. Essa é uma história real. É praticamente a rotina da minha família. Mas cadê o contraste aqui? É um dia normal, sem nenhum acontecimento importante, sem nenhum acontecimento que vai gerar uma emoção. O contraste na história é aquele ponto que gera uma emoção. E a emoção é o ponto principal da sua história. Um contraste não precisa ser um conflito. Eu posso estar falando de uma briga que eu tive com a minha esposa, eu posso estar falando de um problema que eu tive que resolver na escola das meninas, eu posso estar contando uma história engraçada, uma situação inusitada, que vai gerar um tipo de emoção, um tipo de contraste. Por exemplo, nós estávamos em casa há poucos dias, fazendo as tarefas, limpando a casa, limpando o quintal, e aí no nosso gramado tem uma árvore, tem muitos passarinhos que ficam ali, e a nossa filha do nada chega e diz o seguinte, nossa filha com 7 anos fala o seguinte: olha ali mamãe, olha ali papai, tem 2 passarinhos acasalando. E aí você pensa, meu Deus, o que essa criança tá aprendendo? Como é que a gente deixou isso passar sem a gente saber? E aí eu olho pra minha esposa, ela olha pra mim, e nós pensamos exatamente a mesma coisa. Filha, o que é passarinho acasalando? E ela fala, eles estão batendo o biquinho um no outro, papai. Então, perceba, isso não é um conflito, é um contraste. Essa é uma história que gerou uma certa angústia, um certo medo, uma curiosidade, de repente até pode ser uma história engraçada. 2 minutinhos do acontecimento eu já tenho uma história para contar. Isso é uma história com potencial de gerar algum tipo de emoção. Uma boa história é uma história que tem um contraste, que gera uma emoção. Pode ser uma emoção positiva, pode ser uma emoção negativa, não tem importância. Gerou emoção através de um contraste, é uma boa história que você pode utilizar. E na comunicação, como é que eu posso utilizar essas histórias? Cada história que você for utilizar
na sua comunicação, ela tem que estar conectada com algum ponto, com alguma informação que você quer passar para sua audiência, para as pessoas com quem você está conversando. Você está numa reunião e quer contar uma história, essa história vai ser conectada com algo importante que você quer transmitir nessa reunião. É assim que você vai utilizar as histórias que você contar. Uma história se conecta com um ponto. E eu acabei de utilizar uma história real da minha filha falando sobre passarinhos acasalando para ilustrar para você o ponto de que cada história precisa ter um contraste, precisa ter uma emoção. E onde você pode encontrar essas histórias? Primeiro de tudo, você pode procurar histórias que aconteceram com você. Todo mundo tem histórias, todo mundo tem acontecimentos felizes, acontecimentos tristes, situações engraçadas, situações inusitadas, situações de surpresa. Um segundo lugar que você pode encontrar histórias é de histórias que você viu acontecendo com outras pessoas, histórias que você ouviu, histórias que você leu em livros. Você pode utilizar essas histórias. O único cuidado que você tem que ter quando utilizar uma história que não é sua é de não mentir dizendo que é sua. Eu já vi isso acontecer, muita gente faz isso, pega histórias de terceiros e fala, aconteceu comigo. Não, se não aconteceu com você, não aconteceu com você. Mas a história você pode contar, pode replicar, não tem problema nenhum, pode utilizar. Por isso a sua tarefa dessa aula é encontrar histórias que aconteceram com você e que geraram algum tipo de emoção em você. Qualquer tipo de emoção, uma história triste, uma história feliz, uma história engraçada, pode ser uma história de injustiça, pode ser uma história de superação, qualquer história. Você vai fazer uma lista, uma pequena lista, apenas colocando numa pequena frase do que se trata aquela história. Então você vai pegar um papel, uma caneta e vai procurar pelo menos 5 histórias que aconteceram com você em qualquer momento da sua vida que tenham gerado algum tipo de emoção em você. Estamos entendidos? Então mãos à obra e a gente se vê na próxima aula.